É um assunto que dá muito, né, gosto de falar, e tem uma frase que é bem importante, queria ver a sua opinião, e é onde a gente vai conseguir chegar com essa frase, que é o conhece-te a ti mesmo. Como que é? Analisa essa frase. É uma frase que percorre décadas, centenas de anos aí. Certo. Essa é uma frase que estava lá no templo da cidade de Delfos, na Grécia Antiga, e ela é atribuída muito a Sócrates. Uhum. Sócrates não escreveu absolutamente nada, né? Tudo que nós sabemos sobre ele, nós devemos a Platão, que registrou o pensamento. Mas essa ideia está presente na filosofia de Sócrates, o conhece-te a ti mesmo. Porque a grande questão é a seguinte: antes de Sócrates, você tem os filósofos da natureza, que nós chamamos também de pré-socráticos, todos aqueles que viveram antes de 470 a.C., ou seja, mais ou menos 2.500 anos atrás. Uhum. Esses filósofos estavam mais preocupados com os assuntos relacionados à natureza. Como tinha surgido o universo, qual seria o elemento presente em cada coisa do universo, será que existe um elemento primordial a partir do qual todas as coisas vieram a ser? E Sócrates promove uma grande virada na filosofia, que nós chamamos de virada antropológica. Ele vira a filosofia com um olhar para o ser humano. Então, de que adianta você conhecer o mundo inteiro, de onde ele veio, de onde surgiu o universo, se você não olha para o próprio conhecedor desse universo? Então, quem sou eu no meio desse universo? Quais são os meus limites, as minhas possibilidades de conhecer? Isso é muito importante, olhar para si, conhecer a si, como um ponto de partida para conhecer qualquer coisa. É bem profundo mesmo, e até já emendo na próxima pergunta, que seria: toda pessoa está preparada para ter esse autoconhecimento? Já consegue se perceber num momento de evoluir, de ter autoconhecimento? Ou talvez algumas pessoas ainda precisam percorrer uma estrada, conhecer um pouquinho melhor, e aí depois se aprofundar dentro de si mesmo? Eu acredito que todas estão prontas porque o momento é agora. Mas eu não sei se as pessoas querem isso, porque conhecer a si mesmo é frustrante. Quando você olha com sinceridade para si, você reconhece que você talvez não seja tão especial quanto a sua mãe dizia que você era, que você não é tão bom quanto os teus melhores amigos dizem que você é. Quando você olha de verdade para o espelho, para a nueza da própria alma, você reconhece que você não é tão grande assim, não é tão bom assim, não é tão herói como você se julga. E eu acho que as pessoas talvez não queiram isso. Prontas elas estão, basta querer. Uhum. Mas não sei se elas desejam isso, olhar para o espelho e ver a nueza da alma, que não revela coisas tão agradáveis às vezes. Tava vindo para cá e eu tenho certeza que eu vi isso em algum lugar, porque eu mesmo não ia ter capacidade de pensar nisso. Mas eu acho que eu ouvi alguém falando que pensar dói, e eu acho que tem a ver com isso, porque quando você pensa e você reflete, você vê a tua pequenez no universo, dói demais, né? Dói, Você ó, não a gente saber tá alguma falando agora do coisa. Sócrates, por exemplo. O método que ele utilizava de filosofia era baseado em perguntas, provocações, e ele chamava esse método de maiêutica, que significa o parto das ideias. E o curioso é que a mãe dele era parteira numa época em que o parto era natural, portanto as mulheres davam à luz aos seus filhos em meio à dor. Uhum. E ele dizia: eu sou um parteiro, mas eu sou um parteiro de ideias. E eu concordo plenamente com o que você falou, Fábio, porque pensar dói. Para você chegar ao conhecimento da verdade, dói, cansa, né? Todo mundo aí que está assistindo que já passou por uma faculdade ou está aí, né, tentando entrar na Uhum. universidade. Cara, você gastou tempo lá estudando, sendo criticado muitas vezes, porque para chegar ao conhecimento da verdade, dói, cansa, leva tempo. É isso. Mas aí eu tenho uma dúvida agora. Mas em busca desse autoconhecimento e ficar nessa deprê aí do eu não sou tudo aquilo que eu esperava, não vai alimentar a pessoa a não ter uma boa saúde mental? Eu acredito que essa consciência pode despertar o seguinte: eu quero mudar e mudar para melhor. Eu quero deixar para trás os meus erros, as minhas falhas morais e eu quero ser melhor. Eu acho que a revelação de quem nós somos no sentido negativo, ela não nos leva para um abismo. Pelo contrário, ela nos alerta para sair dele, para a gente procurar melhorar cada vez mais. Agora, enquanto a gente fica numa ilusão de que é bonzinho, é demais, é show, é maravilhoso, o mundo tem que nos aplaudir, aí é o abismo Mais aberto. perigoso. E tem uma coisa também, talvez, né, colaborando com a tua questão, que pensar dói, mas a prática do pensar, ela traz uma recompensa também. Eu vou dar um exemplo aqui agora. Estou estudando inglês e está sendo muito difícil.
Primeiro que já tô, né, 40 anos de idade, né, aprendendo inglês ali, assim, e não tem a mesma elasticidade, né, de uma criança, né, que já aprende igual uma esponja, né? Então tô sofrendo. Mas cada palavrinha que eu vou aprendendo, cada frase que eu aprendo, me dá uma certa, um gostinho positivo. Certo. Então me faz eu ter esse momento de dor, sabendo que depois vai ter uma certa recompensa. Certo. Então é por aí? É por aí, vamos pensar nesse caso do Sócrates. Quando uma mulher está prestes a dar à luz em meio a um parto normal, ela sofre com a dor, mas a recompensa não é gratificante? Se olhar para uma criança que nasce e você escutar o chorinho dela pela primeira vez, é uma recompensa extraordinária. Mas é o resultado de um esforço que trouxe essa boa recompensa. Então... Assim é o conhecimento, assim é a vida de estudo, assim é o aprendizado, assim é o olhar para si. Dói no começo, mas depois que você vê o processo todo de transformação, pensando, puxa, eu estava lá e agora eu estou aqui, melhorei, valeu a pena, né, ter passado por aquela dor. O caminho é difícil, né? O caminho é difícil. Mas então, o resultado final, quem sabe, vale a pena. Então você que, assim como eu, tá sofrendo agora, tá doendo de pensar, né? Vamos insistir, porque lá na frente vai valer a pena. Acho que a mensagem mais ou menos é essa. Vale a pena. E vale a pena não só do ponto de vista financeiro. É mais do que isso. É no sentido existencial. É ser. É para além de ter. É para além de parecer. Agora, puxando um pouco aí das lembranças, tem um corte muito famoso do Clóvis de Barros Filho, né? Que ele fala sobre o bril, que é a pessoa não se conformar em não saber tal coisa. Ele fala, se não me engano, até a fórmula de Bhaskara, alguma coisa nesse sentido. Eu falo, cara, alguém já estudou isso aqui, já foi lá, já tirou do papel, criou do absoluto zero. Você tem que decorar e aplicar. E você não sabe? Então tenha bril de aprender. Então, o bril também tem que ter uma boa pitada de bril aí pra pessoa tomar coragem, tomar vergonha na cara, né? Exato. E esse trecho, ele estava comentando lá um texto de um filósofo chamado Immanuel Kant, que de fato é difícil de ler e de entender, mas ele falava justamente isso. Se o cara escreveu, você não vai conseguir entender o que ele escreveu, tá pronto. E é isso, né? Se desafiar para entender coisas mais difíceis. Se a gente ficar só na mesma sempre, não tem sentido nenhum, né? E eu fiz a besteira de procurar esse texto para tentar entender. É o que ele falou, você vai ler o primeiro parágrafo, você não vai entender nada, você vai ler de volta, você não vai entender nada. Lá pela quinta ou sexta vez, você vai começar a ter uma noção do que está acontecendo. Mas assim, é a curiosidade, né? Realmente tentar achar esse brilho dentro de si, eu acho que ele é gratificante. Dando uma viajada agora nessa conversa que a gente está tendo aqui agora, falando sobre conhecimento e aprendizagem e tal, tem um filme que é da Lucy, um filme bem, bem antigo já, famoso, que fala sobre atingir o potencial máximo do cérebro. Tanto no filme ela toma lá um medicamento e ela vai, ao passar do tempo, né, tendo esse conhecimento até chegar em 100% do conhecimento. Será que isso seria possível em algum futuro próximo, com tanta tecnologia, com tantas coisas ao nosso redor, hein? Olha, toda questão relacionada a futuro, eu tenho tanta autoridade para falar com qualquer pessoa, ou seja, nenhuma autoridade. Então, eu não sei te dizer, Fábio, como vai ser no futuro, mas eu sou, assim, muito realista de que nós temos os nossos limites de compreensão sobre a realidade e sobre nós mesmos. Então, essa coisa de conhecer-se plenamente, eu acho muito complicado, muito difícil, porque nós temos limites que são nossos, do fato de sermos humanos, do fato da gente não usar totalmente a nossa capacidade. Não sei como seria usar totalmente também. É uma pergunta difícil. E você, o que você acha? Eu gostaria muito, né? Imagina você tomar uma pílula assim e começar gradativamente a atingir o teu potencial máximo, né? Apesar que tem uma fala aí que o pessoal sempre comenta, né, no achismo, que a gente só utiliza 10% do cérebro, né, que é uma coisa que já foi quebrada, né, os cientistas já explicaram que isso não existe, né, mas seria uma coisa muito legal. A gente teve outro dia, falando nos episódios que já passaram, né, a gente falou sobre expansão da consciência aqui no podcast, e é uma coisa que me chama muita atenção também, poder ter uma expansão daquilo que a gente está, além daquilo que a gente conhece, né. Tanto que tem, o professor vai poder falar mais, tem um mito da caverna, né? Que as pessoas ficaram presas numa caverna e nem sabiam que existia fora da caverna. Exato. Então, é também uma coisa assim muito interessante de imaginar que
existem coisas que eu não faço a menor ideia que existem, mas eu tenho essa consciência, eu sei que nada sei. Aí nós podemos entrar nessa outra frase também, que é muito impactante. Podemos. Essa é uma frase que o pessoal atribui ao Sócrates, e a ideia está descrita lá no livro, um texto do Platão que se chama Apologia de Sócrates, né? O Sócrates era um cara que incomodava muito as pessoas lá na cidade de Atenas, e ele foi acusado pelas autoridades da época de duas coisas. Primeiro, de corromper a juventude, e em segundo, de desrespeitar as tradições religiosas. E aí ele não entendia, né, por que o povo estava acusando ele. E aí um dos melhores amigos dele levantou a seguinte questão uma vez pro oráculo: quem que era o mais sábio de todos? E aí o oráculo teria revelado pro Querofonte, que é o amigo dele, que Sócrates era o mais sábio realmente. Só que ele não acredita no oráculo. Sócrates, ele não acreditava ser o mais sábio. Aí ele sai conversando com as pessoas, com os poetas, com os artífices, com os políticos. E ele entendeu que essas pessoas sabiam muito sobre a área delas, mas elas tinham um problema. Elas achavam que por elas saberem muito daquela área, elas tinham autoridade para falar sobre outras. Imagina um cara que tem autoridade para falar sobre história, mas ele quer adaptar no futebol, na medicina e qualquer outra coisa. Esse é um problema enorme. Uhum. Aí o Sócrates falou, bom, então diante de tudo isso eu vejo que realmente eu tenho essa sabedoria ao reconhecer que não sei. Aí vem essa frase famosa, né? O só sei que nada sei. As pessoas às vezes acham que é uma frase tola, boba, mas ela é uma frase de pura sabedoria, porque nela a gente vê o reconhecimento da própria ignorância. Uhum. Quem sabe que nada sabe está aberto para saber coisas novas, não se fechou completamente para o saber. Agora, aquele que julga saber se fechou, ele já não é mais ensinável. Quem sabe que nada sabe se mantém ensinável sempre. E essa é uma frase que poderia dar um episódio inteiro, né? A gente entender a complexidade dessa frase. E ela geralmente vem acompanhada de alguém que é muito inteligente falando isso. E aí quando você percebe que essa pessoa fala que ela não sabe nada, você fica admirado, mas como você é uma pessoa tão inteligente, você dá aula, você é um professor, tem um conhecimento vasto do mundo e diz que nada sabe. Então ela, se estudada a fundo, é extremamente complexa de entender, nesse reconhecimento aí de que não sabe nada diante do mundo, né? Na mesma linha, o Isaac Newton teria dito o seguinte, que o que nós sabemos é uma gota, mas o que nós ignoramos é um oceano. Então, quanto mais você estuda, mais você identifica assuntos ou temas que você não sabe, que você não conhece. Aí o problema da época em que nós vivemos é que as pessoas querem ter autoridade para falar sobre todos os assuntos. Uhum. O que não é uma demonstração de sabedoria, mas de tolice. A sabedoria é reconhecer que realmente existem temas, campos, áreas sobre os quais nós não temos absolutamente nada a acrescentar. Nós temos que sentar, ouvir, aprender, estudar, quem sabe a gente possa dar uma opinião futuramente. Essa questão também da opinião, né? A gente vive numa época que as pessoas acham que tem que ter ou tem que dar uma opinião para tudo. Uhum. Mas será que vale a pena ter opiniões equivocadas sobre a realidade? Não seria mais interessante compreender verdadeiramente, mesmo que sejam poucas coisas, do que sair dando opinião sobre um monte de coisas, mas opiniões furadas? Sim. Até tem um livro, eu não lembro exatamente o nome, mas é algo como a arte libertadora de não dar opinião sobre tudo. Mais ou menos nessa linha. Eu fico muito à vontade quando eu não tenho opinião sobre alguma coisa. Porque tem alguns assuntos muito polêmicos, né? Que aí, né, como o professor falou, a pessoa se sente na obrigação de dar aquela opinião. Mas não dar essa opinião é muito boa. E assim, não é ficar em cima do muro, é realmente não ter compreensão daquele assunto para falar alguma besteira. Engraçado então, que às vezes eles não dão só opinião, né? Eles querem que a gente engula a verdade deles, né? Vira uma verdade, uma opinião na internet hoje. Sim. Além de não dar sua opinião, ter que ser obrigado a concordar com a opinião de outras pessoas, né? E esse é um outro problema, porque eu defendo a liberdade de opinião e de pensamento. Eu acho que todos têm a liberdade de pensar do jeito que quiserem, e todo mundo tem também a liberdade de opinar. Agora, as pessoas querem obrigar as outras a respeitar as opiniões delas. Sim. E eu creio que nós não devemos necessariamente respeitar as opiniões, porque se você sair respeitando a opinião de todo mundo, você vai concordar com todo mundo, até com quem está se contradizendo. Não faz muito sentido lógico, né? Sim. Você concordar com todas as opiniões. E perigoso hoje nesse mundo do cancelamento também, né? Emitir algumas opiniões, né? Então,
vale um alerta também no mundo digital que essa filosofada que a gente dá muitas vezes cabe um silêncio aí, né? Não expressar 100% daquilo que você pensa. Eu até tenho cuidado muito dos meus pensamentos aqui no podcast, porque essa prática do cancelamento é uma coisa que ela deixa a gente com certo medo, né? De falar algumas coisas, de exprimir algumas opiniões, mas, enfim, a gente tá sujeito a isso, né? Sim. Enfim, vamos pular esse assunto, eu acho. O professor, ele também navega muito bem na área da teologia. Você é teólogo, professor? Você é estudioso de teologia? Eu tenho formação em teologia, né? Sou bacharel em teologia, mas com ênfase em teologia cristã. Então, estudo lá do Antigo, do Novo Testamento. Não teologia de uma forma ampla, assim, de conhecimento de outras religiões. E tá também em paralelo, né? A questão filosófica, a questão teologia, elas se conversam muito bem, né? Dá para fazer um mix ali e aproveitar, né? Cada matéria, digamos assim, para um todo. Sim, na minha cabeça faz muito sentido. Isso tudo, assim, não vejo contradições entre o que eu acredito e o que eu penso histórico, filosoficamente. Tudo se harmoniza muito bem, assim, dentro do que eu encaro que seja a verdade, o conhecimento, inclusive o bíblico. Legal. Esse papo que a gente está tendo aqui agora é um papo, assim, né, que é um especialista, né, e dois curiosos aqui, né, do Pode Dizer. Essa filosofia, assim, ela pode sair do banco da academia e se tornar uma filosofia de um café, de um boteco? Esse exercício, ele faz bem para... A filosofia? De forma geral, não necessariamente dentro da academia, mas essa filosofia, assim, mais de curiosidade, ela é também provocativa, né? Sim, eu acredito que sim. Tanto que a filosofia, quando surgiu na Grécia Antiga, ela surgiu nesse espaço público, que é o espaço da ágora, que é o espaço em que as pessoas se reuniam para conversar. Sócrates, que a gente citou aqui, era um homem das praças, das ruas, que dialogava com as pessoas sobre assuntos cotidianos, coisas do dia a dia. Creio que o afastamento da academia em relação à vida, à experiência concreta, real, que é problemático. A gente deveria se questionar se algo que fica sendo produzido só na academia e não tem mais contato com a realidade do dia a dia, isso é producente. Eu acho que o que é produtivo é realmente quando esses assuntos da filosofia, da teologia, da história, eles vão para o campo da rua, para os encontros humanos e ajudam as pessoas no dia a dia a pensar, a resolver seus problemas. Que legal, eu tô bem satisfeito com essa conversa até agora aí, porque a gente já tá voltando em alguns assuntos que a gente já discutiu e nunca fica satisfeito, né, com as respostas, então sempre volta e tem novas observações, novos olhares, então essa filosofia é legal, que estimula mesmo o pensamento, né? Pensamento Mais do crítico. que oferecer as respostas, ela nos ajuda a fazer as perguntas. Esse que é o importante da filosofia. Se a gente quisesse apenas respostas prontas, a gente comprava lá uma coleção da Barça e lia lá e decorava tudo, né? Agora, o que move a vida, o que move o pensamento, a ciência, a tecnologia, o que faz a gente estar produzindo conteúdo aqui são perguntas. As perguntas são fundamentais, às vezes mais importantes do que as respostas.